Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos aprender a criar uma ficha de cadastro através de um form de um Excel VBA, conforme esse que a gente está vendo aqui, onde eu posso selecionar aqui os cadastros já feitos, alterar um cadastro existente ou criar um cadastro novo, onde eu vou poder cadastrar uma pessoa, colocando os seus dados aqui. E ao gravar, a gente vai ver que o cadastro dele vai vir aqui para o nosso banco de dados. Prontinho, ó, já temos um cadastro feito aqui. E assim a gente pode ir cadastrando quantas pessoas a gente quiser aqui no nosso cadastro. Vamos aprender como fazer esse cadastro? Então, vem comigo. Vou fechar essa planilha e vamos abrir aqui uma planilha nova. E o que eu vou precisar ter dentro do meu cadastro? Eu já criei aqui uma planilha com o nome Banco Cadastro e eu vou querer ter no meu cadastro uma coluna para código, uma coluna com o nome, uma outra coluna com o sexo, uma coluna com a data de nascimento e eu vou criar aqui mais uma coluna com o número de telefone dessa pessoa. Então, criamos aqui algumas colunas onde elas vão ser preenchidas de acordo com o nosso código. Vou só dar uma redimensionada aqui nas colunas. Prontinho, já temos aqui um cadastro feito. Já vou colocar o primeiro dado aqui na minha coluna, o código, o nome, em sexo eu só vou preencher M e F, de acordo com o sexo que for. Data de nascimento, vou botar aqui dia 2/3/2010. O telefone, eu vou colocar aqui um número de telefone para ele. Prontinho. Agora vamos aprender como que a gente vai criar o nosso formulário para que esses dados sejam preenchidos de forma automática conforme a gente clica no botão de gravar. Então vamos abrir aqui o nosso Excel VBA. Eu posso abrir ele vindo aqui na guia desenvolvedor, clicando aqui em Visual Basic, ou eu posso também apertar a tecla Alt F11. Como o meu já está aberto, eu só vou trazer ele aqui para a nossa tela. Prontinho. O que a gente vai precisar fazer primeiro? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar um form para poder colocar aqueles campos que a gente vai precisar que contenha no nosso formulário. Então, eu vou vir aqui, ó, inserir user form e vou criar uma user form aqui para mim. Vou redimensionar ela para um tamanho que seja interessante para conter as minhas informações e já vou alterar aqui algumas propriedades dela. Está vendo aqui em cima que o nome dela é userform1? Então a gente vai fazer o que? Vamos alterar esse nome para cadastro, ou cadastro de clientes, de acordo com a nossa necessidade. No meu caso, eu vou alterar para cadastro. Para isso, eu vou precisar vir aqui nas propriedades da userform. Aquele nome que fica ali em cima é a propriedade caption. Então, ó, eu vou achar essa minha propriedade aqui e vou alterar o nome. No meu caso, eu vou chamar de cadastro. E eu já vou fazer uma outra alteração para a gente começar a formular, a criar a nossa userform em um padrão específico. Que vai ser o que? Vai ser alterar o nome da propriedade name desse userform. O nome dele aqui, ó, a gente mudou a propriedade caption, que é o título dele. Mas o nome dessa caixinha aqui ainda é userform. E eu vou querer alterar o nome dele para seguir um padrão. E para isso eu vou vir aqui na propriedade name,
e vou configurar assim, ó, form cadastro, porque essa é a minha form, né, minha caixa de cadastro. Perfeito. Com isso, a gente já pode começar a criar os nossos campos. E esses campos vão depender de quantas colunas eu tenho no meu banco de dados. Se a gente voltar aqui na nossa planilha, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então, eu vou precisar ter pelo menos 5 campos de inserção de dados. Voltando aqui no meu Excel VBA, eu vou precisar ter uma coluna com o código, outra com o nome, outra para a gente informar o sexo, data de nascimento e o telefone. Para poder inserir esses textos, eu vou utilizar esse carinha aqui, ó, caixa de texto. Então, vou clicar aqui em caixa de texto e vou clicar aqui dentro do meu form. E vou colocar, ó, aonde eu acho que ele vai ficar melhor. Esse aqui vai ser a caixa de texto para a gente colocar o nome. Eu já vou dar um título para ele, ó. Vou colocar aqui um campo de texto, ó, um rótulo, aonde eu vou falar que essa caixa aqui vai receber o nome, né? Então, vou fazer o quê? Vou lá na propriedade caption dele, nas propriedades, ó, e vou trocar aqui, ó, para nome. Prontinho, ó, nome. Vou ajustar aqui o tamanho. Vou precisar de uma outra para colocar o sexo, né? No caso do sexo, eu não preciso colocar uma caixa de texto, eu posso colocar uma caixa de seleção. E esse vai ser a nossa segunda opção, ó, caixa de combinação. Então, vou clicar nela, vou colocar ela aqui, ó, aonde o usuário vai ter a opção de escolher, no nosso caso aqui, o sexo. Eu vou fazer o que agora? Vou colocar um rótulo. Então, ó, vou colocar o meu rótulo aqui. Vou chamar ele na propriedade caption de sexo. Tenho que criar agora um pronome, né? E eu posso fazer, conforme nós estamos fazendo, de clicar aqui na opção e clicar dentro do meu form, mas eu posso também, ó, ter a opção de copiar. Posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V e ele já vai criar para mim um outro campo, ó, e eu só faço a alteração que eu precisar. Vou redimensionar, ó, e aqui eu vou chamar esse de data de nascimento. Vou redimensionar para caber todo o texto e vou colocar mais um para a gente preencher o telefone. Então, vou botar aqui, ó, telefone. Prontinho. Temos as nossas caixas que a gente vai precisar estar preenchendo: nome, sexo, data de nascimento e telefone. Vou só fazer um ajuste aqui para redimensionar ela dentro do nosso form. Vou reduzir um pouquinho aqui o tamanho do nosso form. Vou colocar aqui agora um campo de lista para ele listar todos os cadastros que eu já tenho feito. E para isso, eu vou usar essa opção aqui, ó, caixa de listagem. Então, clico nela, vejo onde eu quero que ela fique na planilha, no form, perdão, e vou redimensionar para ele poder receber ali as informações. Vou redimensionar de novo aqui o meu form. Vou colocar esses carinhas lá para cima, para eles ficarem próximos do topo. Prontinho, já temos aqui os nossos campos. Só nos falta agora os campos de novo, alterar e cancelar, né, os botões de edição. Para eu colocar um botão aqui, eu vou criar esse cara aqui, ó, botão de comando.
Então, seleciono ele, clico no meu form e ele vai criar um botão de comando. Vou fazer a mesma coisa, vou na propriedade caption dele, vou chamar esse aqui de salvar, vou criar mais um com o nome de alterar, e um terceiro com a opção de cancelar. Prontinho, criamos aqui os 3 botões que a gente vai estar utilizando. Agora, eu vou fazer uma outra organização aqui no meu form. Lembra que a gente deu um nome para o form? A gente chamou ele de form cadastro. Eu também vou fazer isso para cada um desses campos. E qual é o objetivo disso? Ficar mais fácil na hora que eu precisar digitar um desses campos, fica mais fácil de eu programar eles. Então, aqui no campo de nome, é um campo txt, então na propriedade name dele, eu vou chamar ele de txt nome. Na parte de sexo, é um combo box, então eu vou chamar ele de box sexo. Data de nascimento é um txt, então eu vou chamar ele de txt nice, de nascimento. E telefone, eu vou chamar ele de txt tel. Prontinho. E faltou aqui para mim, ó, a minha list box. Então, vou chamar ela aqui de list cadastros. Agora restou a gente alterar os nomes dos botões. Ó. É um combo box, então eu vou chamar ele de btn, de botão, botão salvar, btn alterar e btn cancelar. Criar, pessoal, esses nomes que eu estou alterando agora, um nome para cada campo, não é obrigatório, mas ele torna o nosso código mais fácil de entendimento e até mesmo de programação. Criei nossos campos e só ficou aqui faltando o campo de código. Lembra que a gente tem uma coluna código? Eu não coloquei ela aqui. Então, vamos colocar essa coluna. Eu vou abaixar esses campos aqui e vou colocar a coluna de código lá em cima. Então, vou reduzir esse tamanho, não precisa ser tão grande. O nome aqui vai ser código. E aqui a propriedade do name vai ser txt code. Prontinho. Só vou descer esses aqui mais um para a gente poder só botar o espaçamento de todos eles iguais. Vou também ajustar minha list box. Prontinho, temos os nossos campos já configurados aqui dentro do nosso form. Agora, eu tenho como configurar a tabulação deles. Como assim tabulação? Vou dar um play aqui só para vocês verem essa forma em execução. Vejam, olha, que ele já criou o nosso form e olha onde o ponteiro do mouse está piscando, ó, no campo name. Se eu der um tab, ele vai para o sexo, um tab de novo para a data de nascimento
e outro para o telefone. Aí depois ele vai para a list box, para o salvar, alterar e cancelar. Se eu quiser alterar essa ordem, né, por exemplo, eu quero que vá para o campo código primeiro, eu consigo fazer isso. Como? Quando eu clico aqui com o botão direito e venho aqui em propriedades, ou melhor dizendo, aqui em ordem de tabulação, ele me mostra aqui a ordem de tabulação de todos eles. E se a gente olhar, o campo txtcode vai estar lá no final. Eu posso pegar e mover ele para cima para que o botão de inserção comece nele. E posso pegar a minha list e posso colocar ela lá no final. Feito isso, eu posso vir, dar um OK. E se a gente der um play agora, perceba que o ponteiro de inserção já começou no campo código e não mais no campo name. Essa ordem de tabulação vai nos ajudar para quando a gente executar uma macro, o nosso ponteiro do mouse iniciar naquele campo que a gente deseja. Então, criamos o nosso form, já temos o nosso banco de dados e agora a gente vai precisar iniciar a programação. E o primeiro comando que a gente vai cadastrar aqui vai ser o botão de cancelar. O que eu quero que ele faça quando eu clico em cancelar? Eu quero que ele feche o meu form ou cancele a operação que eu estiver fazendo. Então, ao clicar em cancelar, para eu inserir a programação dentro dele, eu vou dar um duplo clique e ele vai me abrir a propriedade, a private sub, botão na propriedade clique dele. Se eu quisesse fazer em alguma outra propriedade, eu poderia alterar aqui. Nessa setinha, eu posso selecionar a propriedade que eu quero para poder criar o código quando executar aquela determinada ação. Duplo clique, clique normal, quando der um Enter, quando sair. No nosso caso, eu quero a propriedade clique mesmo. Para eu poder sair, eu tenho um comando chamado unload-me. Então, eu vou escrever aqui, unload-me. O que isso aqui vai fazer? Vai sair da tela. Então, vamos ver ele funcionando? Vou vir no meu form, vou dar um play de novo. Perceba que o botão salvar não faz nada, o alterar também não faz nada, mas se eu clicar em cancelar agora, ele tem que fechar a tela para mim. Então, vou vir aqui e vou clicar em cancelar. E ele fechou a tela, tá vendo? Então, a gente já criou o nosso primeiro comando, que é o comando unload. Vou pausar o nosso vídeo por aqui, vou deixar os próximos códigos para o nosso segundo vídeo. Tá ok? Então, primeira aula da criação de um cadastro, nós aprendemos a criar o nosso form, aprendemos também a dar nome para os nossos campos para auxiliar na programação e a criar os botões onde nós vamos inserir os comandos, além de aprender a como criar um comando para fechar um form. Nas próximas aulas, nós vamos estar criando os comandos para gerar um código de forma automática, o comando para poder salvar, alterar, tudo isso a gente vai estar fazendo nas próximas aulas. Não percam e até mais!